Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da SCAC e neste vídeo a gente vai falar sobre a justa causa, né? Então, a justa causa é o tipo de demissão mais temida entre os trabalhadores e não é por menos, né? Quando o trabalhador ele é demitido por justa causa, ele sai sem receber quase nenhuma verba rescisória. Então, se você quiser ficar por dentro aí de todos os vídeos da SCAC, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e já aproveite e deixe o seu joinha nesse vídeo, tá bem? Vamos lá então. Bom, eu vou comentar com vocês então os motivos que geram a justa causa, né? Quais os direitos do trabalhador quando ele é demitido por justa causa e ainda se existe a possibilidade aí de reverter essa justa causa em um possível processo trabalhista. Então vamos lá. Você sabe os motivos que geram a justa causa? A gente vai elencar um por um, tá bem? Bom, a lei trabalhista, a CLT, lá no artigo 482, ela traz diversos atos, né, e que se o trabalhador praticar, então, a empresa está autorizada a aplicar a justa causa. O primeiro ato, né, que a gente tem aí é ato de improbidade. O que é ato de improbidade? Então, quando o trabalhador ele se demonstra desonesto, né, na relação de emprego, quando existe uma fraude, má fé, né? E o principal exemplo que a gente tem nesse ato de improbidade é quando o trabalhador ele falsifica um atestado médico, né? Então veja que se o trabalhador apresentar um atestado falso para a empresa está sim autorizada a demiti-lo por justa causa. O segundo ato então é incontinência de conduta ou mau procedimento. Bom, é quando o trabalhador ele age de maneira inadequada, inconveniente, né, no ambiente de trabalho. Um exemplo clássico aqui é quando um trabalhador ele pratica bullying contra outro empregado, né? Quando ele faz piadas aí homofóbicas, né, de cunho racista com outros colegas de trabalho, ele pode sim ser demitido aí por justa causa, enquadrado nesse ato de incontinência de conduta ou mau procedimento. Bom, o terceiro item, né, que a lei autoriza então a aplicação da justa causa é a negociação habitual. Veja, em algumas empresas existem um regulamento interno. E nesse regulamento interno, então, está previsto lá que é proibido o trabalhador ele vender chocolate, ele vender produtos da Avon, né? Então, se nesse regulamento interno tem que é proibido essa negociação habitual dentro do ambiente de trabalho e esse trabalhador, então, ele praticar ali, ele querer vender a revistinha da Avon, ele querer vender trufas no ambiente de trabalho, né? É claro que também a lei autoriza aí a empresa a demiti-lo por justa causa, tá certo? O quarto item, então, é a condenação criminal. Esse é mais simples de explicar, né? Então, sempre que o trabalhador aí, ele responde um processo criminal e ele tem uma sentença aí condenando ele e ele vai ter que ficar recluso, né? A sentença determinou, então, a reclusão aí de meses ou anos. Então, sempre que ele não puder comparecer ao trabalho por conta de uma condenação criminal, né, a empresa também está autorizada aí a aplicação da justa causa. O quinto ato é a desídia, né? O que é a desídia? É quando o trabalhador ele exerce as suas funções com preguiça, exatamente isso. A preguiça também é motivo de justa causa, tá bem? Então, desídia é quando o trabalhador ele exerce suas funções com preguiça, né? Desleixo, má vontade. E a lei aí autoriza então também a empresa a demitir esse funcionário desidioso, né, por justa causa. O sexto item é a embriaguez. Então, sempre que o trabalhador ele comparece na empresa embriagado com frequência, né, lembre que tem que ser com frequência, né, a lei também autoriza aí a aplicação da justa causa para esse empregado. Nós temos o sétimo item, né, que é a violação do segredo da empresa. Então imagine que uma empresa tem uma novidade no mercado aí, e esse funcionário ele fala para outra empresa, né, sobre esse segredo. Então, sempre que ele violar aí a confidencialidade da empresa, o segredo, também a lei autoriza aí a aplicação da justa causa, tá bem? O oitavo ato aqui é ato de indisciplina ou insubordinação. Esse é o mais comum aí que eu vejo na justa causa, né? Então, sempre que o trabalhador ele descumpre as regras da empresa, ele deixa de cumprir uma determinação do seu superior, né, do seu chefe, então isso é caracterizado como ato de insubordinação. Então, se o teu chefe lá pediu para você exercer alguma atividade, né? Tiago,
às 16 horas você precisa ir no ambulatório, precisa fazer alguma coisa no RH, e eu deixar de cumprir essas ordens do meu supervisor, sem dúvida que eu posso receber sim a justa causa. O nono item que a lei nos traz é o abandono de emprego. E aqui tem sempre então o abandono de emprego é quando o trabalhador ele deixa de comparecer no trabalho por diversos dias seguidos, sem justificativa, é claro. A lei ela não fala quantos dias o trabalhador ele precisa faltar na empresa para ter a justa causa, mas a jurisprudência aí deixa meio que entender que são 30 dias corridos. Então se o trabalhador ali deixar de trabalhar 30 dias corridos, a empresa está autorizada também a aplicar a justa causa. Mas cuidado com esses 30 dias, tá? A gente tem que analisar caso a caso para verificar se foi caracterizado mesmo o abandono de emprego. Bom, o décimo item e o 11º, então, é lesões à honra e à boa fama, que seria uma agressão verbal, se você xingar o seu colega de trabalho. E o 11º, então, é ofensas físicas, sempre que você agredir um funcionário, aí, um outro colega de trabalho, sem dúvida que você está autorizado, a empresa está autorizada a te demitir por justa causa. Um ponto importante no item 10 e no item 11 é que se essas agressões físicas ou verbais elas forem efetuadas em legítima defesa, a empresa não pode aplicar uma justa causa. Aqui eu vou dar um exemplo, se um outro trabalhador ele vem para cima de mim com uma faca, e eu, para me defender, eu vou lá e soco a cara desse trabalhador que estava com a faca. Bom, veja que eu agi em legítima defesa, então eu não posso ser demitido por justa causa neste caso, tá bem? Bom, existe mais um item também, que é atos atentatórios à segurança nacional. Então, sempre que você praticar um ato aí contra a segurança nacional, também você vai ser demitido por justa causa, tá certo? Bom, e seguindo aqui com o vídeo, então a gente vamos analisar a situação na qual o empregado ele foi demitido por justa causa. O que ele não vai receber? Bom, o trabalhador demitido por justa causa, então, ele perde o direito de sacar o FGTS, ele perde o direito da multa de 40% do FGTS, ele perde o direito de receber o 13º salário proporcional, ele perde o direito de receber as férias proporcionais e ele também não vai ter direito de se habilitar no seguro-desemprego. Então veja que uma justa causa realmente é temida pelos trabalhadores. O trabalhador ele sai aí com uma mão na frente e outra atrás, no famoso ditado aí. Ele sai sem receber quase nada. Bom, de fato, o que o trabalhador vai receber quando é aplicada a justa causa, ele vai receber o saldo de salário que ele tiver. Então, no caso, ele trabalhou 15 dias naquele mês e foi demitido por justa causa. Ele vai receber somente esses 15 dias. Ele recebe, além disso, as férias, se já estiverem vencidas, e também as horas extras aí que ele efetuou naquele mês em que ele foi demitido por justa causa. Então veja aí que ele deixa de receber um bom valor aí quando ele é demitido por justa causa, tá bem? Importante também a gente lembrar que a empresa não está adstrita ali a efetuar a justa causa de qualquer trabalhador, de qualquer modo, Ela precisa preencher alguns requisitos. E dentre esses principais requisitos, a gente encontra aí a culpa, o dolo. Então, sempre que for identificada a vontade do empregado em cometer aquela falta grave, ou se ele agiu com imprudência, por exemplo, a empresa pode sim aplicar a justa causa. Outro ponto importante é a gravidade. A conduta, a falta que o trabalhador cometer, ela tem que ser grave o suficiente para rescindir o contrato. Então, vamos pegar o exemplo do abandono de emprego. Eu trabalhei 2 anos numa empresa, faltei 3 dias seguidos sem justificativas. A empresa não pode me aplicar uma justa causa nesse caso. O correto aqui seria a empresa aplicar aí uma pena de advertência, uma penalidade de suspensão, mas a falta grave ainda não ficou caracterizada, tá certo? O terceiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o imediatismo. Então, sempre que o trabalhador ele cometer a falta grave, a empresa de imediato deve demiti-lo por justa causa. Exemplo clássico, eu agredi um outro funcionário hoje e daqui uma semana a empresa tomou conhecimento no dia que eu agredi um outro funcionário, mas ela me demitiu por justa causa só uma semana depois.
Então veja que a empresa ela não cumpriu com esse requisito da justa causa, que é o imediatismo. Então, nesse caso, né, se a empresa aplicar essa justa causa uma semana depois da falta grave, é possível sim a gente ingressar com processo trabalhista para tentar reverter essa justa causa, né? O outro ponto também é a proporcionalidade, e aqui ela vai de encontro com o item da gravidade, né? Então, as penalidades que a empresa ela pode aplicar no trabalhador, elas devem ser proporcionais às faltas cometidas, tá bem? Então, sempre ficar atento na proporcionalidade. Muitas vezes as empresas elas querem demitir o funcionário por justa causa, né? Elas querem forçar a justa causa e o empregado ele cometeu uma falta, mas não é falta grave, e a empresa vai lá e já aplica a pena capital aí do direito do trabalho, que é a justa causa. Então veja que se não for obedecida a proporcionalidade, nesse caso, a gente também consegue ingressar com processo trabalhista para reverter aí essa justa causa num processo, e aí o juiz vai condenar a empresa a efetuar o pagamento de todas as verbas rescisórias que o trabalhador tem direito e ainda permitir que o trabalhador possa se habilitar no seguro-desemprego. Bom, como eu comentei anteriormente, então se a empresa ela não cumpriu aqueles requisitos para aplicação da justa causa, é possível sim ingressar com um pedido de reversão da justa causa em um processo trabalhista, né, para tentar aí reverter essa situação. O juiz, né, vai decretar então que a justa causa ela foi aplicada de maneira incorreta, né, e que o modo então vai ser aplicada a demissão sem justa causa, na qual o trabalhador vai poder receber aí todas as verbas rescisórias. É importante a gente comentar aqui, sempre que o trabalhador ele for demitido por justa causa, mas ele tiver um sentimento de injustiça, né, ele levou a justa causa, mas ele está se sentindo injustiçado. Procure um advogado aí de sua confiança para você ter essa orientação, porque geralmente quando você se sente injustiçado na empresa, é porque a empresa aí ela aplicou essa justa causa de maneira incorreta, e daí é possível sim ingressar com processo judicial para a gente reverter essa justa causa, tá bem? Bom, esse era o vídeo de hoje então sobre justa causa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de deixar o joinha, que isso nos ajuda a levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.